Olá pessoal, tudo bem? Prazer poder reencontrá-los novamente aqui, dando sequência às nossas temáticas, aos nossos estudos, sempre procurando trazer temas de total relevância ante uma nova ótica, uma nova percepção de mercado para as empresas, uma nova visão de futuro dentro dessa realidade que nos está posta nos dias de hoje. E hoje nós vamos tratar aqui sobre o código de conduta, que nada mais é do que poder, através dele, utilizá-lo como um instrumento para transmitir a missão, os valores e a visão da empresa. É muito importante que a empresa possua, muitas vezes, esses atributos pareçam questões retrógradas que talvez não se encaixassem mais dentro de uma realidade empresarial contemporânea. Vale dizer, sim, que é muito importante a empresa ter muito claro quais são os seus valores, qual a sua visão, qual a sua missão, onde ela pretende estar daqui a 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Isso são os nortes, né? Os parâmetros éticos, os parâmetros de procedimento, os parâmetros de crescimento, enfim. Podemos dizer que o código de conduta nada mais é que o DNA da empresa e a identidade dela. Nós temos as maiores empresas, as maiores organizações a nível internacional e internacional possuem códigos de condutas estabelecidos há mais de 20, 25, 30 anos. É claro que esses instrumentos vêm se renovando, vêm sendo revisados temporariamente, a fim de que algumas questões que talvez sejam retrógradas possam ser atualizadas dentro desse documento, certo? É muito importante também que a gente diferencie o código de conduta do regulamento interno, tá? O código de conduta diz respeito a questões, a procedimentos da empresa em relação aos seus colaboradores, a terceirizados, a clientes, a órgãos governamentais, órgãos de fiscalização, a própria imprensa, até mesmo em relação a concorrentes. Então, ele abrange toda uma gama de procedimentos, de recomendações que a empresa passa para cada situação. Ele procura abranger o maior número de situações que possam acontecer dentro do dia a dia da empresa, e ali ele traz recomendações dizendo como se deve proceder diante de uma situação, o que a empresa espera do seu colaborador diante de determinada ocorrência, né? Então nós sempre dizemos que o código de conduta ele é norteado por esses atributos. O que esperamos de você? Quais são as condutas permitidas? Quais as condutas proibidas? E o que devemos fazer diante de cada situação que acontece no dia a dia empresarial? Esse documento é muito comum também encontrar exemplos, né? Dizendo se um animal, um cachorro, ingressar dentro das dependências do nosso estabelecimento, como proceder, né? Em relação, por exemplo, a um supermercado, a uma farmácia, se nós encontrarmos alguma pessoa furtando dentro do estabelecimento, como proceder? No caso do colaborador receber uma mercadoria e constatar que a mercadoria está quebrada, ou está vencida, ou não se presta para aquela finalidade a qual ela foi adquirida, como proceder, né? Como proceder ao flagrarmos uma situação de assédio moral, de assédio sexual? Se nós, porventura, o colaborador seja vitimado por um cliente, por um colega de trabalho, em relação a um assédio moral, um assédio sexual, como proceder, né? Então vejam bem que o código de conduta nos traz questões de ordem subjetiva. Ele procura abarcar o maior número de situações possíveis e, dentro daquelas ocorrências, transmitir para o seu colaborador o que a empresa pensa em relação àquela situação, o que ela espera que você faça, o que você pode fazer, o que você não pode fazer e como você deve proceder. Então, por isso que nós dizemos que são questões de caráter subjetivo. E dentro dessas recomendações, nós temos uma infinidade de questões que podem ser abordadas dentro desse código de conduta, como, por exemplo, posicionamento da empresa em relação ao assédio moral e sexual, questões em relação à higiene e segurança no trabalho, como são os procedimentos corretos, principalmente quando se trata, por exemplo, com produtos perecíveis, com produtos de laboratório, produtos farmacêuticos,
as questões de higiene, de segurança, atividades de metalurgia, atividades com inflamáveis, quais são as condutas que não podem ser praticadas a partir do momento que um operador, um colaborador se depara com uma situação de risco. O que a empresa determina que ele faça, se ele siga o procedimento, talvez seja melhor ele parar e tomar os cuidados necessários. Ao flagrar um companheiro de setor sem a utilização dos equipamentos de proteção, você deve seguir tomando os procedimentos. Então, questões pontuais do dia a dia da empresa que nós temos que ter muita atenção em relação ao código de conduta. Podemos também tratar aqui a questão de confidencialidades, segredos industriais, segredos de produção. Pode o seu colaborador, por exemplo, filmar o processo produtivo do seu produto e veicular na sua rede social? Pode ele tirar determinadas fotografias do seu ambiente de trabalho e veicular num grupo de WhatsApp ou até mesmo na rede social, como nós falamos anteriormente? Então são questões mínimas e que realmente podemos concluir que a falta desse instrumento do Código de Conduta pode deixar a sua empresa à mercê da própria sorte. De toda e qualquer situação, e elas acontecem, todos nós sabemos disso, que venha a ocorrer dentro do dia a dia empresarial e que, se por acaso a empresa não traga de forma muito clara, muito expressa as recomendações de como proceder diante daquela situação, ela simplesmente estará atirada à selva, né? A um mar de indefinições, de incertezas, trazendo desconfiança em relação aos clientes, trazendo insegurança em relação aos seus colaboradores, trazendo uma verdadeira escuridão no horizonte, sem que ela tenha o seu código de conduta muito bem definido, né? Nós temos aqui também, além disso, uma série de questões, por exemplo, em relação a fraudes, em relação a atos de corrupção dentro da empresa, como proceder, em relação à utilização dos bens e recursos da empresa, se você pode utilizar para fins pessoais, se você pode utilizar a rede de Wi-Fi para finalidades pessoais, sim ou não, em que medida. Podemos trazer aqui também questões em relação à ingestão de álcool, cigarro ou até mesmo substâncias entorpecentes, sobre a possibilidade ou não do ingresso dentro das dependências da empresa com armas de fogo, armas brancas, uma série de situações, né, em relação a negociações com fornecedores, os limites da negociação, o que pode ser negociado, o que não pode ser negociado, né? Nós também temos aqui a questão como proceder diante da visita de um órgão regulamentador, como o nosso Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, mais conhecido, né, popularmente. Quais os documentos nós podemos fornecer para uma eventual visita de um oficial de justiça, né? Então, como proceder? É necessário permitir o acesso do fiscal do Ministério do Trabalho dentro das dependências da empresa? Sim ou não? Em que situações? Então, nós podemos ver uma gama de situações que podem acontecer e que acontecem no dia a dia da empresa e que um procedimento equivocado, uma conduta irregular, uma conduta muitas vezes ilícita, pode trazer danos significativos de caráter financeiro, patrimonial para a empresa, sem contar em relação a processos fiscalizatórios como termo de ajustamento de conduta, que nós todos sabemos que se traduz num grande percalço para a empresa, que traz muitas dificuldades até que essa adequação seja completa. Podemos também ter no Código de Conduta procedimentos muito claros em relação aos processos de admissão dos colaboradores, o que exigir, por que exigir, quais documentos, quais dados são necessários. Também em relação aos procedimentos de demissão, que muitas vezes são deixados meio de lado ou não se é dada a devida atenção, e essa situação pode vir a gerar futuramente uma ação trabalhista. Então, se nós podemos aqui elencar, além desses tantos que nós citamos, muitos outros que digam respeito a questões que devem constar no Código de Conduta.
E por fim, podemos destacar que nada adianta você ter esse instrumento contendo as mais inesperadas situações, as mais prováveis ocorrências dentro do dia a dia da empresa, se você não der um treinamento, se você não der ciência para o seu colaborador de que esse documento existe, lhe fornecendo uma cópia, podendo também ministrar um curso esclarecedor que pontue todas essas questões e também fazendo que o seu colaborador assine um termo de compromisso de que, na medida do possível, vai procurar seguir todas as recomendações ali constantes, vai procurar proceder da forma como a empresa espera que ele proceda, de como a empresa permite que ele proceda, dando ciência a ele também do que não é permitido fazer. Tenho certeza, e todos nós aqui sabemos e destacamos, que o Código de Conduta é um instrumento hábil, é um instrumento útil, é um instrumento fundamental, vital, para trazer segurança jurídica no cotidiano da sua organização, tanto para a própria empresa, como para seus colaboradores, e também em relação a terceiros que se relacionem com ela no dia a dia. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez.